Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Alunos, nono ano, que é a professora Leilândia, professora de língua portuguesa de vocês. E estamos passando por aqui para fazermos uma revisão semestral. Olha que legal! Hoje nós poderemos rever os principais assuntos que nós abordamos, que nós estudamos durante esse período que estamos juntos. Então, esta videoaula de hoje, para nós revermos estes assuntos de maneira rápida, de maneira resumida, mas de maneira compreensível para todos nós, tá bom? Então, sejam bem-vindos, vamos lá. Predicação verbal. Esse foi o tema que nós começamos as nossas aulas. Vimos este assunto no capítulo 1 e o 2, na seção de aspectos gramaticais. Lá nós relembramos os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração, gente? O sujeito e o predicado. E o que é o sujeito numa oração? O sujeito de uma oração é o termo do qual é dito alguma coisa. Ou seja, numa oração, geralmente nós declaramos algo sobre alguém, não é verdade? Ou sobre uma situação. Este ser a respeito do qual dizemos alguma coisa é o que nós chamamos de sujeito. Olha esse exemplo. Marina é linda. De quem estamos falando? Marina. Portanto, quem é o sujeito da oração? Marina. Por que é Marina? Porque estamos falando de Marina. Então, o sujeito é o termo da oração a respeito do qual é dito alguma coisa. E o predicado? O predicado é a parte da oração que vai trazer o verbo e que declara algo sobre o sujeito. Ou seja, numa oração nós temos o sujeito, que é o termo a respeito do qual nós falamos alguma coisa. E aquilo que nós falamos a respeito do sujeito é o que nós chamamos de predicado. Observe o exemplo. Júlio saltou o muro para pegar a bola. Quem saltou o muro? Júlio. Aqui nós temos o sujeito, Júlio. Saltou o muro para pegar a bola é o predicado. Por quê? Porque é a declaração que é feita a respeito do sujeito. Então, identificar um sujeito e um predicado numa oração é fácil. Por quê? O sujeito é o termo, é o objeto, é o elemento a respeito do qual a gente está falando, está dizendo algo. Nós aprendemos desde cedo que o sujeito é aquele ser que pratica a ação, não é isso? O predicado é a ação praticada pelo sujeito. Ou seja, o predicado é a declaração que fazemos a respeito do sujeito. Tipos de predicado. O predicado, ele apresenta algumas classificações. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que vai trazer como núcleo um verbo significativo, ou seja, um verbo que expressa ação ou uma locução verbal. Exemplo, essas palavras exercem forte influência sobre mim. Quem é o sujeito? Essas palavras. O verbo, olha o verbo exercer aqui. É um verbo que expressa ação. Por quê? Porque exerce forte influência sobre mim. Então, nós temos um predicado verbal. Nós temos como núcleo um verbo de ação. Olha o outro exemplo. Ela pulou sobre o sofá. Ela é o sujeito. Pulou. Olha um verbo aqui que também expressa uma ação. Portanto, temos predicado verbal. Certo? E o predicado nominal? O predicado nominal é aquele que vai trazer como núcleo um predicativo. E este predicativo é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Olha só o exemplo. Eles estavam muito abatidos. Temos aqui o sujeito, eles.
Temos um verbo de ligação, o verbo estar. Por que que é um verbo de ligação? Porque a função dele é justamente ligar o sujeito a um predicativo. Os verbos de ligações, eles não são verbos nocionais, eles não são verbos que expressam ação, mas, como o próprio nome diz, são verbos que desempenham a função de ligar o sujeito, aqui neste caso, ao predicativo, certo? E o predicado verbo nominal, como o nome também já diz, é um predicado que vai trazer como núcleo dois aspectos importantes. O quê? Ele vai trazer um verbo que expressa ação e, ao mesmo tempo, vai trazer um predicativo. É por isso que o predicado é verbo nominal, porque temos um verbo de ação e temos um predicativo. Olha o exemplo. Nós chegamos muito cansados do passeio. Temos o sujeito nós, temos um verbo de ação, o verbo chegar. Muito cansados, temos aqui, olha, uma qualidade do sujeito, que é o que chamamos de predicativo, certo? Então, temos como núcleo duas palavras importantes, duas palavras que se destacam. Temos um verbo de ação e temos um predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito, certo? Predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Lembram? Damos o nome de predicativo do sujeito ao termo da oração que indica uma característica, um estado ou modo de ser do sujeito. Exemplo, Luciana é muito bonita. Nós temos aqui o sujeito Luciana, temos um verbo de ligação, o verbo ser, e temos um predicativo, uma qualidade do sujeito, que é muito bonita. Então, o predicativo do sujeito é esse termo, essa palavra ou essas expressões que trazem características do sujeito, aqui neste caso. Porque nós temos predicativo do sujeito, nós temos também predicativo do objeto, como nós veremos mais adiante, certo? Então, esse termo que vai trazer características para o sujeito. Olha o outro exemplo. Carlota continua preguiçosa. Quem é o sujeito? Carlota. Quem é o verbo? O verbo continuar também é um verbo de ligação. Observem que este verbo não indica a ação do sujeito, mas liga o sujeito Carlota ao predicativo, ou seja, essa qualidade aqui, essa característica preguiçosa, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. O verbo de ligação, o próprio nome já indica, é um verbo que desempenha a função de ligar o sujeito ou o objeto ao predicativo. Olha o exemplo. Pedrina está doente. Pedrina é o sujeito, temos aqui o verbo estar, um verbo de ligação, um verbo que não está expressando ação de Pedrina, ação nenhuma, mas indica uma qualidade, ele liga, não é isso? O verbo é de ligação, então ele está ligando aqui o sujeito Pedrina ao predicativo doente, essa palavra aqui que vai caracterizar a Pedrina, que vai qualificar o sujeito, certo? Então, o verbo de ligação é um verbo que não expressa ação, mas liga o sujeito ao predicativo. Fácil, não é verdade, gente? No capítulo 3, nós temos abordado amor e poesia, não é verdade? O capítulo 3, nós abrimos ele com esse tema, amor e poesia, e temos estudado as principais características de poemas e poesia. Iremos recapitular aqui rapidamente assuntos que nós já estudamos, que nós já vimos em videoaulas, mas que é importante relembrarmos agora no finalzinho desse semestre, certo? Poema. O que é um poema? É um gênero textual, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Nós aprendemos que o poema é o que? É um gênero textual, ou seja, é uma estrutura de texto que é caracterizado principalmente por de escrito em versos e estrofes,
não é? O poema ele tem essa característica de ser escrito principalmente nesse formato de trazendo versos e estrofes. Eu trouxe este exemplo aqui para nós compreendermos melhor. Olha só aqui. Nós temos um trecho, né, desse poema que diz que amar e não ter ciúmes, isso não é querer bem, quem não zela o bem que ama, muito pouco amor lhe tem. Aqui nós temos um poema composto por versos, olha só, representado aqui por cada linha desse poema, e temos uma estrofe. Eu trouxe apenas uma estrofe desse poema para a gente ver aqui, podermos visualizar este poema, né, como gênero textual, como um texto escrito em versos e estrofe. A poesia. É comum ouvirmos falar que poema e poesia é a mesma coisa, não é verdade? Às vezes, quando se indaga a respeito da diferença entre poema e poesia, as pessoas costumam dizer poema e poesia é a mesma coisa, mas não é verdade. Nós aprendemos que poema é gênero textual, não é verdade? É um gênero textual que é escrito em versos e estrofe. A poesia, ela é o quê? Ela é uma forma de expressão marcada pela subjetividade e que tem como objetivo revelar pensamentos, sentimentos e estado de espírito. Aprendemos que nós encontramos sim a poesia dentro de um poema, mas ela não se limita apenas ao gênero textual poema. Nós não encontramos poesia apenas dentro de um texto chamado poema. É possível encontrá-la, por exemplo, na pintura. Olha aqui. Olha essa pintura. Temos aqui um casal apaixonado e podemos perceber aspectos de poesia, porque expressa sentimentos de amor, de carinho, de paixão, não é verdade? Então a poesia é essa manifestação artística que nós encontramos dentro de um poema, dentro de um gênero textual poema, mas encontramos também ela na música, na pintura, na escultura, certo? Ela não se limita ao texto poema, ao gênero textual poema, tá bom? Então, o poema é o texto em si, a poesia é essa manifestação de subjetividade, de sentimentos, de estado de espírito, de emoção, que nós encontramos no poema, certo? Elementos do poema. Aprendemos a respeito dos principais elementos que compõem um poema. O primeiro dele, o que é o verso? O que é um verso? Na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia, que juntas formam a estrofe. Olha esse trecho aqui desse poema que nós lemos anteriormente, que diz: amar e não ter ciúmes, isso não é querer bem, quem não zela o bem que ama, muito pouco amor lhe tem. Quantos versos nós temos aqui? 4 versos. Olha aqui o primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. Por quê? Porque o verso é representado por cada linha de uma estrofe. Cada linha das estrofes de um poema é o que nós chamamos em literatura, em poesia, no poema, de verso. E a estrofe é o conjunto de versos que formam um poema. Então, aqui nós temos os versos representados por cada linha, não é? No poema, e o conjunto desses versos aqui, ou seja, o amontoado de versos, é o que nós chamamos de estrofes, ok? Além do verso e das estrofes, nós temos rimas. Os versos de um poema podem apresentar uma semelhança de sons conhecida como rima. Quando é que um verso rima com o outro? Quando o som final desse verso, vamos dizer assim, combina com o som de um outro verso. Ou seja, esses sons parecidos que comumente encontramos nas poesias é o que nós chamamos de rima. Olha o exemplo aqui. Como é livre a poesia, abraça a melancolia, festeja com alegria, descreve o dia a dia com muita cortesia. É o povo e burguesia, também teimosia, escrita em ardosia, sempre livre a poesia. Então, esses sons aqui semelhantes ao final de cada verso é
é o que nós chamamos de rima. Olha só, poesia rimando com melancolia, que rima com alegria, dia a dia, cortesia, burguesia, teimosia, ardosia e poesia, tá bom? Então está claro aqui essa semelhança dos sons, que nós chamamos de rimas. Temos também dentro do poema um dos elementos muito utilizado, que é a linguagem conotativa, que é o quê? O uso de palavras ou expressões em sentido figurado, não literal. Que é quando uma palavra ela tem o seu sentido ampliado, o seu sentido é modificado para algum objetivo. Olha só esse exemplo. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom. Aqui o termo em destaque é a palavra galho. Nós sabemos que galho, no sentido literal da palavra, é uma parte da árvore, não é verdade? Mas aqui neste diálogo, esta palavra está com seu sentido alterado. Então o rapazinho fala para o outro que quebra um galho para mim, mas no sentido de, por exemplo, faça um favor para mim, não é verdade? Neste sentido. Então, nós temos uma linguagem conotativa, nós temos uma palavra com sentido alterado. Nós vimos isso nas figuras de linguagem, lembra? Quando nós estudamos a metáfora, por exemplo, ela tem esse aspecto de alterar o sentido, né, das palavras, trazendo uma comparação subentendida. E é isso que nós chamamos de linguagem conotativa e que é comumente encontrado também no poema, certo? Poeta e eu poético, ou eu lírico. Nós sabemos que no poema nós temos alguém que compõe, que escreve esse poema. E quem é o poeta? Quem é o poeta? É o autor do texto, a pessoa que escreve o texto. E o eu poético ou eu lírico? É a voz que fala dentro do poema. Então, quando um poeta, uma poetisa escreve um poema, nem sempre a mensagem que é transmitida é falada pelo próprio autor, pelo escritor, pelo poeta. Nem sempre a voz que fala dentro do poema é a voz do autor do poema. Às vezes ele cria uma espécie de personagem, vamos dizer assim, um narrador, que vai expressar alguma experiência, uma sensação, emoção que não é necessariamente do poeta. Então essa voz que fala dentro do poema é que nós chamamos de eu lírico ou eu poético, tá bom? Eu trouxe esse exemplo aqui, Oração do Milho, é um texto de Cora Coralina, esse poema é de Cora Coralina. É uma escritora mulher, obviamente, mas quando nós lemos esse texto, percebemos que a voz não é dela, não é de Cora Coralina. Observe, ela diz assim: Senhor, nada valho, sou a planta humilde dos quintais pequenos das lavouras pobres. Meu grão perdido por acaso nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso solitária, dou espigas e devolve muitos grãos, o grão perdido inicial, salvo por milagre. Olha que interessante. Aqui nós temos a oração do milho, a escritora é Cora Coralina, como já falei, mas a voz que ecoa dentro do poema é a voz do próprio milho. Olha que interessante. A autora aqui do texto quis falar a respeito do milho e achou melhor que o próprio milho falasse a respeito de si mesmo. Legal, não é isso? Então, eu lírico é a voz que fala dentro do poema, tá bom? Essa voz nem sempre é a voz do poeta, não podemos esquecer disso, certo? Temos escansão poética, escansão de versos de um poema. O que é escandir um verso? Escandir um verso significa contar as sílabas poéticas que ele contém. Então, escandir um verso é simplesmente contar as sílabas poéticas do verso. Porém, existe uma diferença significativa com relação à contagem da sílaba poética de um verso. Por quê? A sílaba poética ela é diferente de sílaba gramatical. Nós aprendemos desde cedo a separar as sílabas das palavras, não é isso?
Mas, na questão dos versos de poéticos, a contagem das sílabas apresenta algumas diferenças, apresenta algumas regras. Vamos ver aqui. Na poesia, as sílabas são contadas de acordo com a sonoridade. E para contarmos a sílaba poética, devemos saber de alguns aspectos importantes. Por exemplo, ditongo possui valor de uma única sílaba poética. Se você divide as sílabas de um verso, e nesta sílaba nós temos um caso de ditongos, o que acontece? Essa sílaba se torna única, não se separa de tongo, tá bom? Se há duas palavras aproximadas por vogais, a primeira terminando em vogal e a segunda iniciando com vogal, as sílabas dessas duas vogais são contadas em apenas uma sílaba. Se a palavra termina em vogal e a palavra seguinte inicia por vogal, o que acontece? Essa sílaba terminada em vogal vai se unir com aquela iniciada por vogal. Então, essas duas sílabas tornam-se apenas uma. E a outra regra importante é que as sílabas poéticas que estão após a última sílaba tônica do verso não são contadas. Ou seja, as sílabas de um verso são contadas até a sílaba tônica da última palavra. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, aquela que nós pronunciamos com mais intensidade, certo? Vamos ver aqui à frente. Olha só, observem este verso aqui que eu trouxe. Diz assim: na noite melancólica e silente. Quando contamos as sílabas gramaticais deste verso, observamos que temos 12 sílabas gramaticais. Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 sílabas gramaticais. Porém, sílaba poética nós temos apenas 10. Por quê, professora? Se temos 12 sílabas gramaticais, por que apenas 10? Porque nós observamos aquelas regrinhas lá citadas anteriormente. Lembra? Vamos observar algumas delas aqui que foram observadas. Vamos ver essas regras. Olha só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Temos 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque aqui nós temos duas sílabas. Nós temos a sílaba K e temos a sílaba E. O que é que vai acontecer de acordo com a regrinha que diz lá que quando uma palavra terminada em vogal e a outra palavra iniciada por vogal, o que é que vai acontecer? Essas duas sílabas irão se unir e tornar-se uma só. Então, observem aqui que a sílaba K uniu-se, ou seja, contraiu-se com a sílaba E e ficarem apenas uma sílaba. Um outro aspecto que foi observado foi a questão da sílaba tônica. Aqui nós temos a última palavra do verso, que é a palavra silente. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É o lê. Por quê? Porque ela é a sílaba mais forte. Ela é a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade. Então, a contagem das sílabas poéticas de um verso vem até a sílaba tônica da última palavra. Essa sílaba aqui, essa outra sílaba que segue a sílaba tônica, nós descartamos. Ela não faz parte da contagem. Porque a contagem das sílabas vem até a sílaba mais forte. Nesse caso, é a sílaba lê. Por conta disso, nós temos aqui 10 sílabas poéticas. Certo, gente? E aqui nós temos um texto para reflexão de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Do é inevitável, o sofrimento é opcional. Tá bom? Que todos reflitam, que todos acompanhem essa aula, observem. Se for necessário, acompanhem mais uma vez, leiam e releiam. E boas atividades e uma excelente prova, tá bom, gente? Excelente avaliação. Fiquem todos com Deus, até mais, a gente se vê.
Tchau, tchau!